O barbeiro milionário fica chocado ao ouvir a mendiga negra cantando e mudando sua vida. A barbearia de Bruno era uma fortaleza de opulência, com paredes de madeira escura, espelhos reluzentes e cadeiras de couro italiano. Ele havia criado um império em meio à superficialidade da sua cidade. Ele era o barbeiro dos ricos, aquele que transformava o cabelo e a barba dos endinheirados com um toque de mágica. Mas seu coração estava mais distante do que ele imaginava. Era uma tarde comum, e enquanto Bruno contava os lucros do dia, tudo parecia perfeito. Até que uma melodia invade o ar. O canto melancólico de uma mulher ecoou das ruas. Era uma voz poderosa, cheia de alma, que parou Bruno em seco. Ele, acostumado a aplausos e elogios, nunca tinha ouvido nada tão genuíno. A curiosidade o envolveu como um abraço apertado, e ele decidiu ir até a origem daquele som. A curiosidade se transformou em inquietação. Ali, entre as calçadas desgastadas e os olhares indiferentes, ela cantava sobre dor, amor e resistência. As palavras dela pareciam ecoar dentro de Bruno, fazendo-o sentir um aperto no peito que ele não conhecia. Era como se a cidade inteira tivesse silenciado apenas para ouvi-la. Quem é ela? Bruno se perguntou, lutando contra a estranha conexão que sentia. Ele se aproximou, as vozes da cidade se apagando em sua mente, substituídas pela melodia dela. O olhar dela era profundo e carregado de histórias. Quando ela terminou, Bruno encontrou coragem para falar. "Você canta muito bem", disse ele, tentando esconder a vulnerabilidade que aquele encontro despertara. A mulher o olhou de soslaio, como se estivesse sondando sua alma. "Obrigada", disse ela com um sorriso triste. "Mas nem sempre foi assim. Ponto. A música era minha vida antes de tudo isso." A frase ressoou como um eco, uma parte de uma narrativa que ele queria entender melhor. Ele se apresentou, compartilhando apenas o que achava ser digno, mas ela já parecia saber quem ele era. Com um sorriso no rosto, ela começou a contar sua história. Uma história que cruzava os caminhos de ambos de maneiras que Bruno jamais imaginara. Ela também veio de uma família rica, cheia de expectativas. Mas a vida tomou um rumo inesperado, e agora ela estava lá, enfrentando a crueldade das ruas. Bruno sentiu um nó na garganta. A luta dela era mais intensa do que qualquer batalha que ele enfrentara pela riqueza. No meio de sua conversa, o celular de Bruno vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do seu rival, um colega barbeiro cuja única finalidade era expor suas falhas. Ele queria que Bruno se mantivesse na superficialidade, em vez de se arriscar a construir algo real. Isso deixou Bruno em um dilema. O que ele faria agora que sua vida começava a fazer sentido de uma forma tão inesperada? Ele iria ignorar o talento dela, sacrificar sua chance de ajudar alguém em busca de um propósito real? Ou se entregaria à verdade, com todas as suas imperfeições? Enquanto a música da mulher ecoava em sua mente, uma pergunta penetrou seu ser. Os maiores tesouros estavam realmente nas contas bancárias ou nas conexões que, finalmente, ele estava aprendendo a valorizar? Ele olhou para a mendiga e outra apreensão cresceu dentro dele. A transformação estava prestes a acontecer, mas a incerteza pairava no ar. O que Bruno realmente desejava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bruno estava perdido em pensamentos, ainda absorvendo a história da mulher. A conexão que sentia com ela já havia mudado sua visão de mundo. Mas algo o puxava de volta para a realidade. Do outro lado da rua, um homem com um olhar frio se aproximava. Assim que ele se aproximou, Bruno reconheceu aquele rosto. Era Marco, seu rival de longa data. O que ele estava fazendo ali? Antes que Bruno pudesse agir, Marco se dirigiu à mulher, um sorriso irônico nos lábios. Olha só, a musa de rua agora está no foco, não é? Disse ele, a voz carregada de desprezo. Que triste. Cantar sobre a dor não paga as contas. Bruno sentiu um calafrio. O que você quer, Marco? Ele tomou uma postura defensiva, o coração acelerado. Mas Marco apenas sorriu, como se tivesse um plano. Eu só venho te mostrar que o mundo real não é como você imagina, irmão. Marco, ainda com aquela expressão de deboche, tirou o celular do bolso e começou a gravar. Quer ver se essa sua nova amiga é tão interessante quanto parece? Vamos descobrir. A mulher olhou para Bruno, seu olhar agora repleto de incerteza. O que ela estava prestes a revelar? De repente, um estalo ecoou, quando Marco se virou para a mendiga e gritou. Cante para nós! Canta a música que você sempre canta. Vamos ver se ela vale alguma coisa. O ambiente ao redor ficou tenso. As pessoas começaram a parar, a murmurar, o foco toda a atenção na mulher agora exposta. Ela hesitou. E num momento de fraqueza, os músculos de Bruno ficaram tensos. O que se desenrolava ali era um espetáculo cruel. Você se lembra da sua canção sobre o lar? Marco provocou. Aquela que dizia que você tinha uma vida perfeita, que acabou por sua escolha? Um choque percorreu o rosto da mulher. Bruno viu suas mãos trêmulas e o sorriso se desvanecer. Havia algo mais ali, algo obscuro e escondido. Vou fazer você se lembrar, continuou Marco, com um brilho maligno nos olhos. Então, antes que bilhões de dúvidas pudessem passar pela mente de Bruno, a mulher, com a voz quebrada, soltou um canto que fez todo mundo parar. Era um grito de dor tão intenso que ecoou no coração de todos. Mas enquanto ela cantava, uma emoção obscura começou a tomar conta dela. Eu não posso falar sobre isso. Ela estava à beira das lágrimas, atormentada pelas memórias. A melodia dela se tornava cada vez mais intensa, mesclando a beleza dos acordes com a tristeza das palavras. Mas no meio daquela confissão, um nome escapuliu de seus lábios. Um nome familiar para Bruno. Mateus. O estalo foi ensurdecedor. Mateus, o nome do irmão de Bruno. O mesmo Mateus que havia desaparecido anos atrás, envolto em controvérsias econômicas e escolhas escusas. Um nó se formou na garganta de Bruno. O que isso significava? Como ela conhecia Mateus? A multidão percebeu a mudança no clima. Murmúrios começaram a se espalhar. A verdade que estava sendo revelada era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. A mulher olhou diretamente para Bruno, as lágrimas misturando-se à sua canção. Eu não escolhi isso, Bruno. Você precisa entender. Bruno estava em choque. O que mais estava escondido sob a superfície? A conexão que ele começou a sentir estava prestes a desmoronar. O que a mendiga realmente sabia sobre sua família? As perguntas fervilhavam na mente dele. Enquanto o caos se desenrolava, uma sirene de polícia cortou a tensão.
sirenes ecoando na distância, e Bruno se viu no meio de um turbilhão de emoções, o chão parecendo desmoronar sob seus pés. Ele olhou novamente para a mulher, sua vida virando do avesso em um instante, e a pergunta final surgiu na mente dele. O que mais havia sido escondido naquele canto escuro da cidade? Bruno estava em choque. Enquanto a mulher cantava, o nome Mateus ressoava na sua mente como um tambor batendo em alta velocidade. O que ela sabia? E como isso estava ligado ao seu irmão que desaparecera? A multidão, antes fascinada pela sua história, agora parecia hesitar, o murmúrio crescendo como uma onda prestes a quebrar. "Cante mais!" gritava alguém na multidão, mas a mulher estava paralisada. Bruno estava prestes a perguntar, mas um grito cortou o ar. Era um grito cheio de desespero, vindo da direção de Marco. Ele olhou para baixo e a expressão em seu rosto se transformou em horror. O celular naquela mão tremia, a gravação ainda em andamento. Ele caiu. Caiu como um boneco de pano. O olhar de Marco travou no vazio, enquanto uma poça de sangue começava a se formar ao seu redor. O resto de um copo quebrado se espatifou ao seu lado. Mas como aquilo tinha acontecido? Ninguém se movia. Tudo estava em estado de choque. A música parou abruptamente. A mulher olhou para Bruno, olhos arregalados, como se algo tivesse estourado em sua mente. "Eu não fiz isso!" ela gritou, a voz carregada de pânico, mas todos estavam atordoados. Bruno não conseguia processar. Ele sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e confusão. O que estava acontecendo? O caos na rua se transformou em um cenário aterrador. "Chame a polícia!" alguém gritou. A multidão começou a se agitar. Os murmúrios se transformaram em gritos. O ambiente, que antes era de empatia, agora estava tomado pelo medo e pelo horror. A mulher virou-se rapidamente e, sem pensar, começou a correr. Bruno hesitou, mas a imagem de Marco, caído, não deixava sua mente. Ele nunca foi amigo do rival, mas ver aquilo era demais. Ele correu atrás dela, atravessando a multidão em pânico, buscando respostas que não fazia ideia de onde encontrar. "Espere!" ele gritou, mas a mulher não parou. Cada passo dela parecia carregar o peso da dor, da história que ela havia contado, enquanto Bruno a seguia. Até que, num momento, ela desapareceu em um beco escuro. Bruno parou, ofegante, seus pensamentos se agitando como tempestade. O que ela sabia sobre Mateus? O que tinha a ver com a morte de Marco? E se a mulher que ele havia visto cantando tinha muito mais para contar do que apenas um talento perdido? Respirando pesadamente, ele voltou seu olhar para a multidão. O que havia acontecido? As pessoas olhavam com olhos assustados. Algumas já começavam a filmar com o celular. As sirenes da polícia soaram na distância, mas a tensão parecia latente, como a quietude que precede uma tempestade. "Bruno!" chamavam, mas ele não estava ouvindo. Enquanto o sangue ao redor de Marco se espalhava, as perguntas apenas aumentavam. Uma sombra escura sobre suas memórias começava a surgir. O que se escondia por trás da aparência tranquila da sua vida? "Pare um minuto!" ele gritou para si mesmo. As memórias de Mateus estavam se confundindo. Lembranças de risadas, mas também de segredos. Poderia haver algo escondido sob a superfície que ele nunca percebeu? Seria possível que, de alguma forma, a vida da mulher e a de Mateus entrelaçadas de um jeito que ele nunca soube. Com um nó na garganta e uma mistura de desespero e curiosidade,
ele não podia simplesmente ir embora. O destino o havia colocado naquele lembo, entre a vida e a morte, entre verdades e mentiras. Ele precisava saber a verdade. Precisava descobrir tudo. Mas como, sem a mulher, tudo ficava mais difícil. Seria possível que ela também soubesse algo que mudasse tudo o que ele conhecia sobre a sua própria história? As sirenes se aproximavam enquanto Bruno olhava para o beco, um corredor escuro de incertezas. Ele sentiu o peso da responsabilidade e a urgência de descobrir o que realmente estava acontecendo. Havia algo muito maior em jogo aqui, e ele sabia que agora não havia volta. O que mais poderia se revelar? Bruno estava em choque. Enquanto a mulher cantava, o nome Mateus ressoava na sua mente como um tambor batendo em alta velocidade. O que ela sabia? E como isso estava ligado ao seu irmão que desaparecera? A multidão, antes fascinada pela sua história, agora parecia hesitar, o murmúrio crescendo como uma onda prestes a quebrar. "Cante mais!" gritava alguém na multidão. Mas a mulher estava paralisada. Bruno estava prestes a perguntar, mas de repente, uma nuvem negra se formou sobre o beco onde a mulher havia desaparecido. Um estrondo ecoou, e antes que alguém pudesse processar, o céu se abriu com um brilho intenso. Uma luz ofuscante iluminou a cena, revelando uma figura encapuzada que surgiu como um relâmpago em meio à tempestade. "Mateus!" gritou a figura, e o tempo pareceu parar. Bruno piscou várias vezes em choque. Era seu irmão, Mateus, o homem que todos acreditavam estar perdido para sempre, e que agora aparecia diante dele como um fantasma. O que estava acontecendo? Você está vivo?" Bruno mal conseguiu articular. As palavras o sufocavam. Mateus olhou com profundidade nos olhos de Bruno, uma mistura de alívio e tristeza estampada no rosto. "É complicado, Bruno. Ninguém pode saber." A multidão estava hipnotizada, alguns se afastando em um misto de medo e curiosidade. A mulher, ainda em choque, não conseguia desviar o olhar. A cena era surreal. Os sentimentos se misturavam como um furacão. Bruno queria correr até seu irmão, envolvê-lo em um abraço e ao mesmo tempo confrontá-lo. "Por que você não voltou? O que aconteceu com você? As pessoas pensam que você está morto." Bruno sentiu o peso da traição e do amor apertando seu peito, a cada palavra. A revelação de Mateus ameaçava consumir tudo o que conhecia. Mateus hesitou como se estivesse lutando contra um turbilhão de sentimentos. "Eu não podia voltar. Havia pessoas envolvidas. Dívida que não era só financeira. As coisas tomaram um rumo que eu não consegui controlar." Ele respirou fundo, como um homem tentando recobrar a calma em meio a um furacão. "A mulher, ela fez parte disso. Eu a conheço." A revelação foi como um tapa no rosto. "Você a conhece? Como assim?" Bruno estava atordoado, uma parte dele se perguntando se era tudo uma armadilha. A mulher do outro lado olhava agora para Mateus com arrobo e raiva, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia explosiva. "Você atraiu Mateus", gritou ela, a voz cheia de dor. "Depois de tudo o que fiz por você, de todo o sufrágio que passei por sua causa, e você some? Agora aparece assim, no meio do meu pior momento?" A tensão aumentou. Bruno nunca havia visto tanta energia concentrada em um só momento. Ele sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. A multidão murmurava, captando cada emoção, cada palavra,
como uma plateia em um espetáculo trágico. Calaram-se suas vozes. Agora que você voltou para tudo isso, a mulher estava furiosa. E a sua escolha? Você fez escolhas. Eu fiz as minhas. Tudo isso foi em vão? Diz. As sirenes da polícia soaram mais perto. Bruno estava em choque. Uma tempestade de emoções e questionamentos invadia sua mente. O que mais estava escondido? Mateus e a mulher pareciam estar ligados por um passado que dependia de sombras e segredos. A revelação já estava mudando tudo. E Bruno não sabia se isso era um bem ou um mal. Você não pode ir embora de novo, Mateus. Bruno gritou, a voz embargada. Você precisa me explicar tudo. O que está acontecendo aqui? Mas a multidão estava em pânico, e a sirene da polícia cortava o ar. Havia um eco do caos no ar, e Bruno sentiu que mais coisas estavam prestes a se revelar. Coisas que mudariam não só sua vida, mas talvez de todos naquela rua. A confusão pairava, como um cobertor de incerteza envolvendo tudo e todos. Ele sabia que estava prestes a desvendar um mistério muito maior. Tudo estava em jogo. O que mais aqueles dois escondiam? Quais segredos ainda estavam por vir? Bruno estava em choque. Enquanto a mulher cantava, o nome Mateus ressoava na sua mente como um tambor batendo em alta velocidade. O que ela sabia? E como isso estava ligado ao seu irmão que desaparecera? A multidão, antes fascinada pela sua história, agora parecia hesitar. O murmúrio crescendo, como uma onda prestes a quebrar. Cante mais! Gritava alguém na multidão. Mas a mulher estava paralisada. Bruno estava prestes a perguntar, mas de repente uma nuvem negra se formou sobre o beco onde a mulher havia desaparecido. Um estrondo ecoou, e antes que alguém pudesse processar, o céu se abriu com um brilho intenso. Uma luz ofuscante iluminou a cena, revelando uma figura encapuzada, que surgiu como um relâmpago em meio à tempestade. Mateus! Gritou a figura, e o tempo pareceu parar. Bruno piscou várias vezes em choque. Era seu irmão, Mateus, o homem que todos acreditavam estar perdido para sempre, e que agora aparecia diante dele como um fantasma. O que estava acontecendo? Você está vivo! Bruno mal conseguiu articular. As palavras o sufocavam. Mateus olhou com profundidade nos olhos de Bruno, uma mistura de alívio e tristeza estampada no rosto. É complicado, Bruno. Ninguém pode saber. A multidão estava hipnotizada, alguns se afastando em um misto de medo e curiosidade. A mulher, ainda em choque, não conseguia desviar o olhar. A cena era surreal. Os sentimentos se misturavam como um furacão. Bruno queria correr até seu irmão, envolvê-lo em um abraço e, ao mesmo tempo, confrontá-lo. Por que você não voltou? O que aconteceu com você? As pessoas pensam que você está morto. Bruno sentiu o peso da traição e do amor apertando seu peito a cada palavra. A revelação de Mateus ameaçava consumir tudo o que conhecia. Mateus hesitou, como se estivesse lutando contra um turbilhão de sentimentos. Eu não podia voltar. Havia pessoas envolvidas. Dívida que não era só financeira. As coisas tomaram um rumo que eu não consegui controlar. Ele respirou fundo, como um homem tentando recobrar a calma em meio a um furacão. A mulher, ela fez parte disso, eu a conheço. A tensão aumentou. Bruno nunca havia visto tanta energia concentrada em um só momento. Ele sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. A mulher, do outro lado, olhava agora para Mateus com arrobo e raiva, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia explosiva.
Você atraiu Mateus! Gritou ela, a voz cheia de dor. Depois de tudo o que fiz por você, de todo o sufrágio que passei por sua causa, e você some, agora aparece assim no meio do meu pior momento? Antes que Mateus pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Um carro da polícia descontrolado surgiu na esquina, derrapando. Os gritos da multidão se misturaram ao som frenético dos pneus. O veículo fez uma curva abrupta e tudo aconteceu em câmera lenta. Cuidado! Alguém gritou. A mulher atirou-se para o lado e Bruno segurou seu irmão, puxando-o. Mas a colisão foi inevitável. O carro bateu em um poste e a explosão reverberou como um trovão. Aquele momento sem fim. Fumaça e faíscas. Quando a poeira assentou, um silêncio sepulcral se apoderou da rua. O carro estava parado. O que era apenas um frenesi até então, se tornara um espetáculo aterrorizante. As sirenes se aproximavam, mas a atenção estava voltada para a mulher e Mateus, que permaneciam em pé, a poucos passos do desastre. Não, não pode ser, a mulher murmurou, encolhendo-se. Então olhou para Bruno, seu olhar carregado de horror. Eles estão vindo por você e por ele. Bruno não sabia se ela estava falando do carro descontrolado ou de algo ainda mais pressentido. O que ela sabia? As palavras dela ecoaram em sua mente num ritmo frenético. Mateus, com uma expressão de puro desespero, finalmente se virou para Bruno. Você precisa ouvir, antes que seja tarde demais. Eu nunca quis te envolver nisso. Mas o chão sob os pés de Bruno parecia escorregar. Um tremor de pânico. O caos do mundo real começou a se espremer nas fissuras das verdades não ditas. Mateus! Ele gritou, a voz embargada. O que você escondeu de mim? Mas a confusão e a fumaça pairavam no ar. E nenhum deles parecia pronto para o que estava prestes a acontecer. O que mais estava oculto, a ponto de explodir em suas faces. E ali, no meio da tragédia, uma nova verdade pairava no ar. Uma sombra ameaçadora que mudaria o que eles acreditavam saber sobre suas vidas. O que mais estavam escondendo? A tensão crescia enquanto Bruno aguardava, o coração na garganta, um futuro incerto à frente. Bruno estava em choque. A fumaça ainda pairava no ar enquanto as sirenes soavam cada vez mais perto. Olhando para o irmão, a mente dele fervilhava de perguntas. O que tudo isso significava? A tensão cortava o espaço entre eles como uma faca. Mas antes que pudesse articular mais palavras, um grito ecoou em meio à multidão. Olha! O que é aquilo? Uma mulher gritou, apontando para o céu. Bruno virou-se e seu coração afundou em seu peito. Algo incomum estava acontecendo. Uma sombra colossal parecia se projetar sobre o movimento frenético da cena. Era um drone, mas não era qualquer equipamento. Tinha uma aparência robusta, como se fosse feito para alguma missão específica. Estava pairando bem acima deles, capturando tudo. Não, isso não pode ser verdade. Mateus murmurou, os olhos arregalados. Bruno percebeu que o irmão estava pálido mais do que nunca. O drone zuniu e as luzes em sua estrutura começaram a piscar em vermelho e azul, como se anunciassem algo. De repente, uma voz amplificada veio de suas caixas de som. Bruno Caetano, você tem 5 minutos para se entregar. Deixe que a verdade venha à tona, ou as consequências serão gravíssimas. A multidão estremeceu, e os murmúrios tomaram conta do ar. Todos pareciam confusos e apavorados. Quem era essa voz? Por que estavam chamando por Bruno? Que diabos está acontecendo? Bruno gritou,
sentindo seu coração disparar. Ele olhou para Mateus, que agora estava em pânico. O irmão parecia carregar um peso imenso. É tudo culpa minha. Eu não queria que isso acontecesse. Mateus balbuciou, mas sua expressão não trazia alívio a Bruno. O drone seguia sua dança no céu e Bruno sentia a pressão crescendo. Ele precisava de respostas. E precisava delas agora. Você sabe quem está por trás disso, não é? Bruno não conseguia conter a urgência em sua voz. Os olhos de Mateus se desviaram e a culpa era palpável. Diga a verdade, Mateus. O que você fez? Antes que Mateus pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grupo de homens, vestidos de preto e com balaclavas, apareceu, descendo de uma van escura. Com agilidade, um deles virou-se para o drone e arrancou um controle manual. O aparelho começou a descer e mergulhar na confusão. Mateus, olhe! Gritou a mulher, a lembrança de sua dor agora ofuscada pela ansiedade. Estava desesperada, aguardando a resposta que nunca chegava. Os homens avançavam, um deles apontando uma arma. Prepare-se, a hora de pagar por seus atos chegou. Um dos homens gritou. O chão parecia tremer. Bruno não sabia se corria, se enfrentava ou se apenas parava e deixava tudo acontecer. Ele sentiu a adrenalina correr em seu corpo. Mateus, quem são eles? Uma nuvem negra de desespero. O que poderia ser mais devastador do que já estavam passando? São os credores. Mateus finalmente revelou, seus olhos cheios de tristeza. Eles estão atrás de mim desde que eu desapareci. Está tudo conectado. Eu fiz escolhas erradas por dinheiro. Eles sabem tudo sobre você, Bruno. Sobre nós. Não sei o que querem, mas eles querem você no meio disso. Bruno se sentiu gelar. Como assim? Mim? Um nó pesado se formou em seu estômago. O que você me envolveu, Mateus? Os homens se aproximavam, e a mulher olhou para Bruno com pânico. Temos que sair daqui. E antes que pudesse reagir, um dos homens atirou em direção ao drone, enviando uma série de faíscas para o ar. O caos estourou. Corre! Gritou Mateus. Mas, nesse momento, as verdades estavam dançando no ar como um balé macabro. Bruno sentiu o peso do mundo desmoronando ao seu redor, e a dura realidade atingiu-se. O que mais estava escondido? A conexão inegável entre o passado sombrio de Mateus e a vida dele se tornava mais brutal a cada respiração. A verdade estava se desdobrando em pedaços, e o que viria depois, ninguém sabia. É isso mesmo, a tempestade estava apenas começando. Bruno sentiu a adrenalina disparar, enquanto a confusão se desenrolava ao seu redor. O som da sirene misturava-se aos ecos do pânico, e ele não sabia se corria ou enfrentava a crise que se aproximava. Os homens de preto estavam cada vez mais perto. Suas intenções pareciam deixar marcas de terror no ar. A mulher estava ao seu lado, mas agora olhava para Mateus com um olhar que misturava desespero e indignação. Temos que sair daqui, ela gritou, puxando Bruno, mas ele ainda estava preso na revelação que acabara de receber. Seu irmão. O que mais Mateus escondia? De repente, algo chocante aconteceu. Um dos homens que estava mais próximo gritou alto, "Pegue-o!" E com um movimento furtivo, ele puxou uma faca. Era algo tão inesperado que o tempo pareceu parar. Naquele instante, todos ficaram em silêncio. Não, não, Bruno gritou, mas a cena se desenrolou em câmera lenta.
Ele viu a lâmina brilhante como se fosse uma estrela cadente, e por um momento, tudo parecia ser somente isso. A lâmina cortando o ar, a multidão observando, a mulher tapando a boca em horror. Mas então, a vida deu uma volta. O homem com a faca não se dirigiu a Bruno ou a Mateus. Ele se virou para a mulher. É você quem queremos. As palavras caíram pesadas, uma condenação que reverberou entre eles. Bruno não conseguia processar. O ataque era direcionado a ela? O sangue dele parecia congelar. Mas antes que pudesse reagir, a mulher levantou a mão, como se tentasse se defender. E nesse momento, houve uma explosão de luz. O drone, que ainda estava no ar, disparou um feixe ofuscante que atingiu o homem. Um grito cortante ecoou. E o homem caiu, a faca voando para um lado, enquanto a adrenalina disparava nas veias de Bruno. O que estava acontecendo ali? O caos aumentou. A mulher estava envolta em uma aura de mistério, e tudo o que ele conhecia sobre aqueles momentos começou a desmoronar. O que ela sabia? Por que a buscavam? Mateus, com um olhar horrorizado, gritou: "Você não pode ficar aqui. Eles não são apenas credores. Eles têm um passado." Seu rosto estava pálido, os traços tensos. Bruno olhou para o irmão, que parecia estar se quebrando. Um passado que envolve nossas vidas. Antes que Mateus pudesse terminar, outro homem se lançou em direção à mulher, mas desta vez ela estava pronta. Num movimento rápido, ela atingiu o agressor com um objeto que trouxe ao chão. Todos estavam atordoados. "Mateus, o que está acontecendo?" A voz de Bruno era uma mistura de confusão e desespero. "Você precisa saber. Você não é apenas meu irmão. Você é..." Mateus hesitou, a voz tremendo. "Você é parte disso. Eles estavam atrás de nós por causa do que aconteceu. O roubo, o dinheiro. Tinha alguém infiltrado na nossa família. Uma traição que vem de dentro." Uma revelação devastadora caiu como um raio. Bruno sentiu sua cabeça girar. Como isso era possível? Ele mal tinha compreensão disso tudo. O que Mateus estava dizendo? Ele não conseguia pensar. A mulher, ofegante, olhou para Bruno, os olhos banhados em lágrimas. "É verdade, Bruno. E eu sou uma parte. Fui eu quem trouxe tudo isso, mas nunca quis, nunca desejei que você se envolvesse." A multidão começou a murmurar. O choque tomou conta dos rostos ao redor. Como se bastasse uma palavra para causar a ruptura do que era verdade e do que era mentira. Bruno tinha mais perguntas do que respostas. Então, antes que pudesse recuperar a voz, a mulher virou-se completamente para Mateus. "Você sabia de tudo?" Seu olhar era um furacão de emoção. "Porque se você sabia, não deveria ter me procurado." Pela primeira vez, parecia que Mateus estava prestes a desmoronar. O ambiente ficou tenso e as palavras balançaram a estrutura de tudo. O que estavam escondendo? Quando Bruno pensou que tudo não poderia piorar, uma explosão súbita irrompeu ao fundo. O drone, que ainda estava no ar, havia sido atingido, e um barulho ensurdecedor ecoou. A fumaça começou a tomar conta do lugar, misturando-se com os ecos de gritos e confusão. O cenário virou um caos. "Vamos! Precisamos sair!" Mateus gritou, puxando Bruno. Mas os olhos de Bruno estavam fixos na mulher. O que mais estava oculto sob a superfície? O que mais era verdade? E antes que pudesse pensar em uma resposta, a multidão se separou, revelando outra figura à distância. Um homem, aquele que ninguém esperava ver. Ele era parte do quebra-cabeça, alguém que poderia desvelar todas as verdades escondidas. E a pergunta explodiu na mente de Bruno em eco. Aquela missão de descobertas não chegara nem perto do fim. O que mais estávamos prestes a descobrir? Bruno
estava atordoado. O exato momento em que a explosão atrás deles gerou uma cortina de fumaça e destroços. Mas algo ainda mais impactante o deixava em choque. A súbita presença de Mateus, o irmão que acreditava perdido, agora aqui, no meio deste caos. As palavras dele ecoavam na mente de Bruno como um tambor. Mas antes que pudesse processar tudo, a situação começou a desmoronar. Do meio da fumaça, um homem, alto e imponente, desligou a máscara que cobria o rosto. Quando a máscara caiu, Bruno ficou paralisado. Era Pedro, o melhor amigo de Mateus, aquele que havia sumido. Ele estava no meio do tumulto, e seu olhar era gélido. Bruno, você não sabe o que está acontecendo. A verdade vai te pegar de jeito. Pedro gritou, avançando na direção deles. Todos na multidão olharam inquietos. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha. Bruno sentiu um frio na espinha. Algo nele sabia que o pior ainda estava por vir. Pedro, o que você está fazendo aqui? Mateus falou, a voz tremendo. Você não deveria estar aqui. Eu deveria? Pedro riu. Mas era um riso vazio, sem alegria. Eu sou apenas a criança que você traiu, Mateus. Atraído para o seu jogo. Vós que pensou que escaparia, agora você tem que encarar a verdade. Ele apontou um dedo acusador e Bruno começou a juntar os pedaços. O rosto da mulher estava pálido, sua expressão era de terror. Você é parte disso? O que você esconde? O que aquela confusão significava? Você acha que é tão fácil? Você acha que a dívida acabou? Pedro continuou, agora dirigindo-se a Bruno. O que Mateus não te contou, Bruno? É que há mais jogos em andamento do que você imagina. A sala de jogos que ele deixou para trás não era apenas uma questão de dinheiro. O coração de Bruno acelerou. A verdade estava flertando bem na ponta da língua. E todos aguardavam que Pedro dissesse mais. O que você quer dizer? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. Ele não apenas se envolveu em apostas arriscadas. Ele estava misturado com pessoas perigosas. Pessoas que você vê na televisão, envolvidas em coisas muito, muito piores do que pode imaginar. O que ele fez não é apenas um erro. Ele fez uma escolha. Bruno olhou para Mateus e a confusão rapidamente se transformou em raiva. O que você fez? Era um rugido. E Pedro, com um sorriso triunfante, revelava as cartas que estavam escondidas. Eu sempre soube que um dia você descobriria. Quem você vai proteger? O seu irmão ou a verdade? No instante em que essas palavras deixaram seus lábios, uma sequência de flashes iluminou o céu. A multidão recuou. Todo mundo parou. Pedro puxou algo de dentro da jaqueta, e foi como se o tempo parasse. Era uma arma. Bruno sentia o calor da situação subir. Ele olhou para a mulher. Ela estava agarrando a mão de Mateus. Uma mistura de medo e proteção. Saia da frente! Mateus gritou, e sem pensar, ele pulou na direção de Pedro. Mateus! Bruno gritou, mas o movimento era rápido demais. O tiro ressoou no ar, e o impacto foi sentido em todos, como um soco no estômago. A loucura se espalhou. Então, tudo ficou em câmera lenta. Mateus caiu, um olhar de incredulidade no rosto. O refletido claramente indicando que não era a dor física que o atingia. Era o peso das escolhas, que até então ele pensava ter controlado. E Bruno, horrorizado, olhou para a mulher. E ela estava em lágrimas, os lábios tremendo. Mateus! Não! A mulher gritou. E Bruno sentiu um aperto no peito. O que ele faria agora? O jogo tinha mudado de uma maneira que nenhum deles esperava. Quando tudo se acalmou, as luzes que iluminavam a cena estavam mais intensas que os sentimentos que agulhavam cada um ali.
Pedro ainda aponta sua arma, ficou mais próximo. Vocês não entenderam ainda. Não é Mateus que vai se machucar. Todos nós estamos nesse jogo, e o que você descobrirá a partir daqui vai te fazer repensar tudo. E ao ouvir essa frase, a história que Bruno acreditou conhecer começou a se desintegrar. O que Pedro estava insinuando? O que mais estava escondido? As perguntas atormentavam a mente de Bruno, enquanto a verdade se aproximava como um furacão. E ele estava no centro, sem saber como escapar da tempestade. Bruno estava atordoado. O exato momento em que a explosão atrás deles gerou uma cortina de fumaça e destroços. Mas algo ainda mais impactante o deixava em choque. A súbita presença de Mateus, o irmão que acreditava perdido, agora aqui, no meio desse caos. As palavras dele ecoavam, do meio da fumaça, um homem, alto e imponente, desligou a máscara que cobria o rosto. Quando a máscara caiu, Bruno ficou paralisado. Era Pedro, o melhor amigo de Mateus, aquele que havia sumido após a repentina traição de Mateus. Ele estava no meio do tumulto, e seu olhar era gélido. Bruno, você não sabe o que está acontecendo. A verdade vai te pegar de jeito. Pedro gritou, avançando na direção deles. Todos na multidão olharam inquietos. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha. Bruno sentiu um frio na espinha. Algo nele sabia que o pior ainda estava por vir. Pedro, o que você está fazendo aqui? Mateus falou, a voz tremendo. Você não deveria estar aqui. Oi. Eu deveria? Pedro riu, mas era um riso vazio, sem alegria. Eu sou apenas a criança que você traiu, Mateus. Atraído para o seu jogo. Vós que pensou que escaparia, agora você tem que encarar a verdade. Ele apontou um dedo acusador, e Bruno começou a juntar os pedaços. O rosto da mulher estava pálido. Sua expressão era de terror. Você é parte disso? O que você esconde? O que aquela confusão significava? Você acha que é tão fácil? Você acha que a dívida acabou? Pedro continuou, agora dirigindo-se a Bruno. O que Mateus não te contou, Bruno, é que há mais jogos em andamento do que você imagina. A sala de jogos que ele deixou para trás não era apenas uma questão de dinheiro. O coração de Bruno acelerou. A verdade estava flertando bem na ponta da língua, e todos aguardavam que Pedro dissesse mais. O que você quer dizer? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. Ele não apenas se envolveu em apostas arriscadas. Ele estava misturado. O que você fez? Era um rugido, e Pedro, com um sorriso triunfante, revelava as cartas que estavam escondidas. Eu sempre soube que um dia você descobriria. Quem você vai proteger? O seu irmão ou a verdade? No instante em que essas palavras deixaram seus lábios, uma sequência de flashes iluminou o céu. A multidão recuou. Todo mundo parou. Pedro puxou algo de dentro da jaqueta, e foi como se o tempo parasse. Era uma arma. Bruno sentiu o calor da situação subir. Ele olhou para a mulher. Ela estava agarrando a mão de Mateus. Uma mistura de medo e proteção. Saia da frente! Mateus gritou. E sem pensar, ele pulou na direção de Pedro. Mateus! Bruno gritou, mas o movimento era rápido demais. O tiro ressoou no ar e o impacto foi sentido em todos, como um soco no estômago. A loucura se espalhou. Então tudo ficou em câmera lenta. Mateus caiu, um olhar de incredulidade no rosto. O refletido e claramente indicando que não era a dor física que o atingia. Era o peso das escolhas, que até então ele pensava ter controlado. E Bruno, horrorizado, olhou para a mulher, e ela estava em lágrimas, os lábios tremendo. Mateus, não! A mulher gritou, e Bruno sentiu um aperto no peito. O que ele faria agora? O jogo tinha mudado de uma maneira que nenhum deles esperava.
Quando tudo se acalmou, as luzes que iluminavam a cena estavam mais intensas que os sentimentos que agulhavam cada um ali. Pedro ainda apontou sua arma, ficou mais próximo. Vocês não entenderam ainda. Não é só Mateus que vai se machucar. Todos nós estamos nesse jogo, e o que você descobrirá a partir daqui vai te fazer repensar tudo. E ao ouvir essa frase, a história que Bruno acreditou conhecer começou a se desintegrar. O que Pedro estava insinuando? O que mais estava escondido? As perguntas atormentavam a mente de Bruno, enquanto a verdade se aproximava como um furacão, e ele estava no centro, sem saber como escapar da tempestade. Então, de repente, uma explosão de luz brilhou mais uma vez, mas dessa vez era diferente. Era como um flash de lembrança, seguido por uma imagem difusa de uma noite distante. Bruno estava em uma sala, cercado por risadas, o calor de uma festa. Ele fumava um cigarro, e ao redor estava Mateus, rindo, celebrando a vitória em uma partida. Mas havia alguém a mais ali, uma figura misteriosa que sempre esteve nas sombras, manipulando cada movimento. Antes que pudesse recuperar a realidade, a mulher começou a gritar: Bruno, é ele! Ele sempre esteve aqui! A verdade é que não sou quem você pensa que sou. Os olhos de Bruno se arregalaram enquanto ela falava. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você está dizendo? O que isso significa? Ela olhou diretamente nos olhos dele, uma mistura de dor e revelação. Eu sou a verdadeira razão pela qual Mateus desapareceu. E agora, todos nós estamos em perigo. Eles estão após mim, e você está no meio disso tudo. Se você não fugir agora, o que aconteceu com Mateus pode acontecer com você também. Bruno estava sem palavras. Tudo o que acreditava estava desmoronando. A mulher que ele achava tão frágil tinha secretamente envolvimento com os maiores segredos da vida do irmão. A confusão se espalhou como fogo, e ele não sabia mais em quem confiar. A última coisa que ele viu foi ela segurando algo na mão, algo que poderia mudar tudo. Um telefone, uma mensagem, sei lá. Simplesmente, tudo o que pensou conhecer estava prestes a desvendar-se em uma vertigem. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido entre eles? A tensão era palpável, e Bruno sentiu a pressão desmoronando, enquanto a única certeza que tinha na cabeça era que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E ele não estava preparado para o que isso significava. Bruno respirou fundo, mas a confusão se intensificava. A mulher estava se revelando, e todo o mistério em torno dela começou a desmoronar. Eu sou a razão pela qual Mateus está aqui e por isso que você se envolveu. Essa dívida não é só financeira. É uma questão de sobrevivência. Suas palavras tremiam, e Bruno sentiu o coração acelerar. A multidão ao redor ainda estava em estado de choque, mas os olhos de todos estavam fixos neles. Mateus se levantou, o olhar fixo em Pedro, que ainda segurava a arma. Você não entende, Pedro. Eu não queria que chegássemos a isso. A verdade, ela pode nos destruir. O desespero na voz de Mateus cortou Bruno como uma faca. A verdade tinha um peso imenso, e todos ali estavam prestes a ser arrastados para um abismo de revelações e segredos. Pedro riu, um riso vazio de quem estava quase delirando. Destruir não é sobre destruir, é sobre controle, é sobre quem tem o poder de viver ou morrer aqui. Você nunca teve o controle, e enquanto ele falava, a tensão aumentava. Bruno olhou para a mulher. Seus olhos refletiam uma dor profunda. O que você tem a ver com tudo isso? Ela abriu a boca para falar,
mas não havia palavras. O desespero se misturava à urgência. Eu estava no meio. Eu fui enganada. E pensei que poderia escapar. Mas agora tudo isso ameaça todos nós. O pesar na voz dela era palpável, e Bruno percebeu que cada um deles estava preso em uma teia enredada de mentiras. E então, como um relâmpago cortando o céu, a polícia chegou. Sirenes, luzes piscando. A multidão se agitou. A adrenalina corria. E tudo parecia se mover em câmera lenta. Bruno sabia que não podiam mais ficar ali. O olhar de Mateus dizia tudo. Eles precisavam de uma forma de escapar, e rápido. Vamos! Mateus gritou, puxando Bruno e a mulher. Os homens de preto estavam distraídos, clássicos em sua arrogância. E esse momentâneo descuido era a única oportunidade que tinham. Eles correram, corações acelerados, enquanto o caos se multiplicava ao redor. Bruno teve a sensação de que estava prestes a perder tudo novamente. O passado não o deixava em paz. A verdade parecia mais uma maldição do que um alívio. Mas no fundo, uma pequena centelha de esperança surgia. As escolhas estavam sendo feitas, e não podiam deixar que tudo terminasse assim. Ao alcançarem um beco, Mateus respirou aliviado. Precisamos nos esconder. Não podemos deixar que eles nos peguem. A mulher olhou para os dois, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu não posso voltar. Eles ainda estão atrás de mim. As sirenes se aproximavam, e a tensão no ar era quase insuportável. Está tudo bem. Vamos pensar em algo. Vamos juntos, Bruno clamou, sua voz carregada de esperança. Era a única forma de enfrentarem o que estava por vir. Eram como peças de um quebra-cabeça tortuoso, mas ainda havia uma chance de se reunirem. A mulher, com a expressão determinada, olhou para Mateus e depois para Bruno. Eu posso ajudar, mas preciso da sua confiança. Era um pedido claro e Bruno sentiu que mesmo entre tantas mentiras, havia espaço para uma nova verdade. E assim, com o som das sirenes ao fundo e o peso do mundo em seus ombros, os três seguiram em frente. E que quer que estivesse à espera deles além do beco escuro, eles enfrentariam juntos. Naquele momento, por mais confuso que tudo fosse, Bruno começou a acreditar que talvez as coisas pudessem se resolver. À medida que a cena se esmaecia, um pensamento consumia sua mente. E se a verdade não for o que pensamos? No entanto, a noite ainda tinha muito a revelar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão chegar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você receba conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.